Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, Cis, a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos fazendo essa semana de devocional em 2 Timóteo. Nós estamos encerrando em grande estilo o nosso Veda, o desafio que eu estava participando, que eu estou participando ainda, que é vídeo novo todo dia de agosto. Estamos já no finalzinho e estamos encerrando, fazendo um devocional todos os dias dessa carta de 2 Timóteo. Então, hoje a gente vai continuar o segundo capítulo a partir do versículo 14. Se você não viu os devocionais anteriores, eu aconselho que você volte. Vou deixar aqui na descrição e você pode começar pelo vídeo 1 para que assim você siga uma continuidade, né, o raciocínio. Então, hoje vai ser segundo capítulo a partir do versículo 14 e vamos finalizar o capítulo 2. Então vamos orar para estar iniciando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bondade, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos por o Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos juntas, mesmo que à distância, mesmo que não ao mesmo tempo, mas sabemos que o Senhor usa esses meios tecnológicos para abençoar as nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, e te pedimos que o Senhor vá adiante desse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos ensine a Tua palavra, pois sabemos que sem Ele nós não conseguimos entender, nós não conseguimos aplicar, colocar em prática tudo aquilo que está escrito na Tua palavra e nós pedimos o Teu auxílio. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Então vamos iniciar, vamos ler esses versículos aqui. A partir do 14, se você está com sua Bíblia aí, me acompanhe na leitura. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tendo que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aquele que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nossa, gente, esse texto, ainda mais que os devocionais anteriores, né? Ainda mais do que os blocos anteriores que a gente fez devocional, a gente consegue ver vários comandos aqui, vários imperativos que o apóstolo vem trazer para Timóteo e, consequentemente, se aplica a nós também. As primeiras instruções, ele vem dizer sobre esse obreiro aprovado, né? Então, a gente vê que Paulo está levando em conta que Timóteo é um pastor. Ai, gente, meu nariz tá... Essa mudança de temperatura aqui. O nariz fica... Tá. Então a gente percebe que aqui Paulo está falando para Timóteo, pastor. Porém,
Muitas das coisas, na verdade, acredito que todas elas, vamos ver agora com calma, né? Que todas elas servem para nós, mesmo que a gente não tenha nenhum cargo, nenhum, nenhuma atribuição de ensino, né? Mas servem para nós como cristão, como filhos de Deus. Nesse momento do vídeo, eu quero pedir que você pare o vídeo, se você consegue fazer isso, e leia novamente esse texto e você vá sublinhando aquilo que chamou a sua atenção, que falou ao seu coração, para que você possa meditar, para que você possa deixar aí destacado já aquilo que Deus o que fala sobre Deus, o que fala sobre nós, quais comandos estão aqui, quais promessas estão aqui, quais pecados foram destacados. Então, faça isso, se você puder. Agora que você já fez, então vamos continuar. Paulo, aqui no versículo 14, ele fala, ó, continue a lembrar essas coisas a todos. Então, essas coisas se refere a tudo que ele tinha falado anteriormente, né? Então, ele pede para Timóteo lembrar-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, a lembrar-se que o soldado não deve se envolver com as coisas da vida civil, né? Vem falar para que ele se fortifique na graça que é em Cristo Jesus, fala que ele está preso, mas o evangelho não está preso, enfim, tudo isso que a gente viu no devocional passado, ele vai dizer, ó, continue a lembrar essas coisas a todos. E não só lembrar, mas também advirta-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. E aqui a gente já vê que nesse texto, nesse bloco de texto, Paulo está falando muito sobre a questão de discussões, de falar coisas que não devem, de se colocar em briga por causa de coisas que não deveriam ser resolvidas dessa forma. Então ele já começa dizendo, olha, lembre a todos dessas coisas, lembre de todas as promessas, de todas as obrigações, de todos os comandos, de quem Deus é, de que Cristo ressuscitou, enfim. Mas que você os advirta para que eles não fiquem aí brigando. Se existe alguma discordância entre o povo, né, entre mesmo que os cristãos, digam a eles que não se envolvam em discussões acerca dessas palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Então, as pessoas que estão ouvindo acabam se escandalizando, né? Acabam vendo que é aquilo que Jesus disse acerca dos discípulos dele, que seriam conhecidos pelo amor, acaba que parece que não é muito verdade, né? E aí ele vai dizer, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, que não vai ficar inventando coisas acerca da palavra de Deus, que não vai inventar doutrinas de homens, mas vai levar a sã doutrina, como ele vem falar nos versículos anteriores, né? Para reter com fé e amor a sã doutrina que você ouviu de mim. É o que ele diz no versículo 13 do capítulo 1. Então, ele vai dizer, olha, Timóteo, você continue e você procure, você faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance para que você seja essa pessoa, esse obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite, agora ele está falando para Timóteo, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Aqui parece que Paulo está falando de algum grupo, ele deve ter ouvido alguma coisa ali dentre aquele povo, aqueles cristãos, de alguém que vivia assim, né? Que vivia nessas conversas inúteis, profanas, então falando coisas que não deveriam, coisas que não... coisas ímpias mesmo, coisas profanas. E os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E aí ele vai dizer que o ensino deles alastra-se como câncer. Então percebe que parece, claro, a gente não está estudando, então eu precisaria estudar e ver todo o contexto para entender
Mas existe ali um pessoalzinho que tá fazendo isso, que pelo jeito é cristão, né? Que tá dentro do povo cristão, mas que vive falando coisas que não devem, falando coisas inúteis, falando coisas de si mesmo e não da palavra de Deus. E ele vai dizer que o ensino deles alastra-se como um câncer. Esses dias estava conversando sobre como é perigoso e ainda mais nocivo quando a gente vê cristãos pregando a palavra, né? Cristãos falando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E às vezes enrolado em um discurso bonito, às vezes pega algum texto e pega um pouco da verdade da palavra e distorce em algumas pequenas questões, em algumas sutilezas, né? E isso é muito nocivo porque a gente olha para essas pessoas e a gente vê como um título, por exemplo, pastor fulano de tal. Então, se é pastor, tá seguindo a Bíblia, né? Então a gente tende a confiar mais. Então acaba que a gente é enredado é mais facilmente enredado por essas pessoas, né? Por falsos profetas, do que por pessoas ímpias, porque a gente já sabe ali que a pessoa não segue a Deus, né? Então Paulo tá dizendo isso aqui para eles, olha, o ensino deles alastra-se como câncer, e Paulo dá nome aos bois, viu? Isso nos ensina alguma coisa. Ele diz, entre eles estão Himeneu e Fileto. Então Himeneu e Fileto eram umas dessas pessoas que estavam vivendo, né, falando aquilo que não devia, ensinando aquilo que não devia, e esse ensino deles alastrava-se como câncer, pervertendo pessoas, pervertendo corações. E eles diziam ainda que a ressurreição já aconteceu. Então eles estavam ensinando um evangelho distorcido, eles estavam ensinando uma mentira, né? Então, essa questão acerca da ressurreição é um assunto muito comum, né? Em várias cartas de Paulo a gente vê ele tocar nesse assunto de falsos profetas, alguns que não acreditam na ressurreição, se eu não me engano, os saduceus, e esses daqui já vão dizer que a ressurreição não aconteceu, ou já aconteceu. Então, a gente vê que existiam ali, dentro daquele povo, dentro daquele tempo já, mentiras sendo levantadas e, assim, embolada ali dentro do evangelho. Na verdade, era um evangelho pervertido, um evangelho falso. E ele vai dizer, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então aqui ele traz duas verdades, né? Uma verdade acerca de Deus e uma promessa para nós, né? Que o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece a mim, conhece a você. Nós que somos filhas de Deus, nós somos conhecidas do nosso Deus. Ele sabe, entre o meio da multidão, quem é dele, quem não é dele. Então isso também nos mostra sobre o caráter de Deus. Mais uma vez nós vemos essa questão de Deus como soberano, como aquele que escolhe pessoas para si, para salvar, para remir. E também ele traz essa outra inscrição, né? Que ele vai dizer aqui, e na verdade é um comando. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se nós confessamos o nome do Senhor, se nós somos filhas de Deus, se nós servimos a Deus, o nosso exercício diário, a todo momento, é fugir, é se afastar da injustiça, se afastar da iniquidade. Então ele traz um comando e uma característica do Filho de Deus, que se afasta da iniquidade. E aqui eu lembrei muito do Salmo 1, né? Que não vai se sentar na roda dos escarnecedores. Antes vamos ter prazer na lei do Senhor e vamos meditar de dia e de noite. Versículo 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos.
Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui, mais uma vez, ele vai trazer essa questão do se afastar da iniquidade. Ele vai dizer, existem pessoas, né, existem vasos para a honra e vasos para a desonra. Aqueles que... se alguém se purificar dessas coisas, daquilo que ele tinha falado antes, de que se afasta da iniquidade, se busca viver de uma forma que agrada a Deus, esse é vaso para a honra. Se não, é vaso para a desonra. E ele traz algumas características desse vaso de honra, né? Ele é santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, são características dessas pessoas, de nós como filhos de Deus, que devemos ter. Nós somos separados, santificados, somos úteis para o Senhor e somos preparados para toda boa obra. Nós servimos com alegria, nós fazemos aquilo que o Senhor nos ensina. E aqui ele agora traz diversas orientações, diversos comandos, diversos imperativos para Timóteo e para nós. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aqui ele vem trazer, né? Timóteo, você é jovem, então fuja dos desejos malignos da juventude. Não permita, né, que esses desejos tomem conta de você. Que você fuja disso, que você siga firme, olhando para Cristo, olhando para a palavra dele. Que você siga a justiça, a fé, o amor e a paz, não sozinho. Aqui ele traz um princípio bom assim para a gente pensar, né? De que a caminhada cristã não é uma caminhada solo, é uma caminhada conjunta, né? Você vai fugir dos desejos malignos da juventude e vai seguir a fé, a justiça, o amor e a paz. Sozinho? Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, você vai caminhar com aqueles que amam ao Senhor. Você vai caminhar com o corpo de Cristo, com as pessoas que estão desejando fazer aquilo que agrada ao Senhor, com aqueles que buscam, que invocam o Senhor. E aí ele vem trazer, né, mais uma vez sobre essa questão relacional. Olha, ande com eles, ande com os seus irmãos, mas evite controvérsias tolas. Não é porque você não vai discordar ou que você não vai exortar, ensinar na hora devida e da forma certa, né? Com amor, com mansidão. Mas ele está dizendo, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Isso aqui ele está dizendo para irmãos em Cristo. E que às vezes a gente acaba pegando, né, algumas discordâncias, algumas questões que são secundárias à fé, e a gente acaba alimentando essas controvérsias, alimentando essas conversas que acabam não sendo proveitosas para o corpo de Cristo, e a gente não sabe discordar de uma forma respeitosa. Ele vai dizer que acaba em brigas, e a gente sabe muito bem, né? E principalmente nesse tempo de internet, onde todo mundo tem razão, todo mundo pode falar o que quer, né? Tem lá os comentários, então a gente não tá nem aí, comenta, não se preocupa se o outro vai ser magoado, se vai ser machucado. A gente só quer dar a nossa opinião, a gente só quer falar da palavra de Deus, né? Quando na verdade é só vaidade. A gente quer mostrar que a gente sabe, a gente quer mostrar que o outro está errado e assim a gente acaba se colocando como superior. Então Paulo vem trazer essa orientação, essa correção para a gente. Ao Senhor, ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Ao invés da gente viver em brigas, em discussões, em dissensões, ele vai dizer que, olha, o servo do Senhor não vai viver brigando, mas ele vai ser amável. Não só para com os da fé, ele vai dizer, para com todos. E ele, o servo do Senhor, é apto para ensinar. É paciente, ele ensina com amor, com cuidado,
não para sair como certo da história, mas porque ele ama o Senhor, porque ele é servo do Senhor. O servo do Senhor, versículo 25, deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem. Aqueles que estão do outro lado, aqueles que estão pensando de uma forma diferente, e às vezes até em relação à Bíblia, em relação a, assim, colocando cristão com não cristão, porque me parece que ele está falando aqui num contexto mais geral agora. Mas a gente deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança, veja, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Se a gente vai conversar com um não cristão e a gente vai discordar dele de uma forma agressiva, de uma forma estúpida, não com mansidão, vocês acham mesmo que essa pessoa vai querer servir ao meu Deus, ao seu Deus? Não. Então Paulo vem dizer isso. Corrija com mansidão os que se opõem a você, na esperança de que com essa sua atitude, você corrigindo com mansidão, você conversando de uma forma respeitosa, Deus possa usar você, a forma como você falou, para que traga arrependimento ao coração dessa pessoa, para que o Senhor a leve ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então isso serve tanto para cristãos como para não cristãos. Nós precisamos ter cuidado na nossa forma de falar e na forma que a gente vai corrigir alguém. E é muito importante que a gente também tenha cuidado do porquê. Por que a gente vai corrigir essa pessoa? Então, faz um exercício mental, pede ao Senhor sabedoria para que Ele possa mostrar se a gente está fazendo isso porque a gente ama aquela pessoa ou se a gente quer só se mostrar superior. Que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, a fugir de todas brigas, né? Que a gente possa fugir do nosso orgulho de querer nos colocar como superiores aos outros. Então é isso, gente. Agora vocês vão pausar novamente esse vídeo e vão, de novo, tentar identificar nesse texto, em tudo que a gente falou, o que é que se fala sobre Deus, o que é que fala sobre nós mesmos, quais promessas estão aqui pra gente e o que é que Paulo, inspirado por Deus, nos comanda a fazer. Quais são os mandamentos aqui, quais são os imperativos? Tem bastante, né? Então, tente identificar esses imperativos, essas promessas, o que fala sobre Deus, o que fala sobre nós. Espero que você tenha sido abençoada por esse momento devocional. Então, vamos finalizar orando e vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Obrigada porque a Tua Palavra lida e meditada não volta vazia. A Tua Palavra é viva e eficaz e ela mostra aquilo que está no nosso coração, mostra aquilo que está escondido no íntimo do nosso ser. Pai, hoje nós fomos confrontadas em muitas coisas e nós pedimos que tudo que foi lido, que foi falado, que foi conversado, possa entrar em nosso coração e não ficar só guardado no coração, mas que isso possa reverberar na nossa vida prática, que isso possa se tornar em atitudes, em ações, que nós possamos, Deus, viver uma vida diferente, que nós possamos viver uma vida com mansidão, com domínio próprio, que nós possamos ter amor pelas pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos livre, Deus, dos falsos profetas, dos falsos líderes e nos livre que nós mesmos sejamos tais pessoas. Que o Senhor nos dê esse compromisso pela Tua Palavra, pela sã doutrina. Nos livra, Pai, de nos colocarmos em conversas inúteis, em conversas vãs. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude no trato com os nossos irmãos,
que o Senhor nos ajude a conversar respeitosamente, a discordar respeitosamente, a falar, a corrigir com mansidão, porque é assim que o Senhor deseja de nós, tanto com aqueles que são teus filhos, como com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos incomode, que o Senhor possa trazer esse arrependimento ao nosso coração, um arrependimento genuíno, se nós temos feito tais coisas de forma a nos sentir superiores às pessoas, por orgulho, que o Senhor traga, Pai, arrependimento aos nossos corações. Nos perdoa por muitas vezes nós fazermos isso, por motivações erradas em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que está no nosso coração e levar em oferta ao Senhor, em arrependimento, para que possamos ser pessoas diferentes para a honra e glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham sido abençoadas, que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E hoje o exercíciozinho para a legenda é que vocês coloquem aí quais foram os imperativos que vocês encontraram que mais lhes chamou a atenção. Então coloca aqui nos comentários e a gente vai conversando ainda aqui nos comentários. Eu espero você ainda amanhã para que a gente faça o devocional do capítulo 3 de 2 Timóteo. Um cheiro, um queijo e até amanhã.